pais amados do meu coração, sejam bem-vindos. Aqui é o pastor Wagner Aprígio e em instantes ouviremos uma palavra extremamente bíblica para abençoar a sua vida. Antes, eu gostaria de te fazer um convite super especial. Primeiramente, se inscreva em nosso canal, depois curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé e não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, ouça mais uma mensagem de fé para transformar a sua história em nome de Jesus. Josué, capítulo 23, versículo 14. Quem contou, diga amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos fazer uso do texto, vamos ler esse texto abençoado. Mas antes, gostaria que você inclinasse sua cabeça outra vez. Se você tiver a sua Bíblia aí, coloque a mão na Bíblia. Feche teus olhos. Abra o teu coração. O Senhor quer falar conosco. Pai, fale conosco. Abre a porta da tua palavra para nós. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Faça de nós o teu povo. Faça de nós a tua propriedade. Faça de nós os teus discípulos. Faça de nós os teus filhos. Em Cristo Jesus. Amém. E amém. Josué capítulo 23, versículo 14, diz assim. Vamos lá. Diz assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Eu quero fazer essa leitura novamente com você, uma leitura muito pertinente para todas as gerações. Sempre atual, essa leitura é sempre atual. A Bíblia é sempre atual. Novamente, palavras de Josué. Diga assim comigo: vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Amém. Irmãos amados, esse é um texto aguça, gente. E lógico, estamos falando de Josué. Josué foi o líder do exército do Senhor. Ele liderou após Moisés. Josué, ele teve a missão de entrar na terra prometida com o povo. Ele teve a missão de conquistar a terra com o povo. Ele teve a missão de distribuir a terra para o povo. E após estas missões, Josué aqui no capítulo 23, ele está se despedindo da comunidade de Israel. Ele está falando: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Parafraseando para os nossos dias, ele está dizendo: eu estou velho, a idade chegou, e eu preciso morrer, partir. Ele está dizendo para o povo: olha, eu caminhei com vocês, nós vimos milagres, presenciamos as maravilhas do Senhor,
mas agora eu preciso partir. Agora o meu bom Deus está me chamando. Escute bem, vai chegar uma hora que o nosso bom Deus também irá nos chamar. Mas precisamos pensar como Josué. Josué é o tipo de Paulo do Antigo Testamento. É como se ele dissesse aqui: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Amados irmãos, eu gostaria de falar com vocês e dar continuidade sobre um tema, Giovanni, que falamos no domingo passado. Domingo passado falamos de uma mensagem que o assunto foi: esta é a promessa. Eu não falei das promessas no plural. Eu falei da promessa no singular. Da maior promessa, da mais importante promessa, da mais poderosa promessa, da mais pertinente promessa: a vida eterna. Essa é a maior promessa. Jesus Cristo nos fez promessas. A Bíblia é um livro de promessas. Ela está toda recheada de promessas. 66 livros cheios de promessas. E às vezes tratamos a Bíblia, eu vou usar novamente aquela figura de linguagem, tratamos a Bíblia como uma caixa de bombom. Você compra uma caixa de bombom, eu sei que você compra, mas eu sei que quando você abre, tem o seu predileto. Você fala assim: Caribe não, você sai fora. O Caribe é meu. E agora só vem um ou dois, eu já pego os dois. Mas a Bíblia não pode ser como uma caixa de bombom, que você compra e escolhe, come somente do que você gosta. A Bíblia precisa ser recebida, digerida, toda ela. Todas as promessas de Deus precisam ser conhecidas e respeitadas por nós. Escute bem, grave isso. Eu não estou aqui para te fazer promessa. Eu estou aqui para te informar das promessas, porque só quem pode cumprir as promessas eternas é o Senhor. Então eu não vim te oferecer, eu não vim te dar, eu não vim te dizer, te prometer nada. Eu vim te informar que a Bíblia diz que nós temos promessas. Então você agora pode receber em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você pensasse que, segundo a teologia de Josué, segundo o raciocínio de Josué, segundo o ponto de vista de Josué, segundo a interpretação bíblica de Josué, eu quero te mostrar aqui 3 verdades. 3 verdades sobre as promessas de Deus. Eu te faço uma pergunta. Se vir qualquer uma pessoa, sabe, um ímpio, se vir alguém que não tem compromisso com Deus, fala bem assim: olha, eu gostaria de te ensinar sobre promessa de Deus, mas você sabe que essa pessoa não tem nada com Deus. Eu te faço uma pergunta: você levaria a sério esses princípios? Você levaria a sério esses conselhos de alguém que não tem vida com Deus? Não. Mas eu te falo assim: se Josué, o homem que substituiu Moisés, um dos grandes da Bíblia, o homem que entrou na terra prometida, o homem que venceu debaixo de uma unção do Senhor, se Josué te oferecer conselhos sobre as promessas de Deus, você aceita? Então vamos olhar para o texto, vamos caminhar sobre as verdades das promessas que Josué nos ensina. Amém? Vamos lá. Josué, nesse texto, ele nos mostra o seguinte sobre a promessa de Deus. Olha só: as promessas de Deus são boas. Diga assim comigo: segundo a teologia de Josué, as promessas de Deus são boas.
Está aqui. Vamos olhar para o texto. Versículo 14. Josué está dizendo: estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez. Josué diz que as promessas de Deus são boas. Dá um glória, irmão, para Jesus. Eu não estou te falando, Josué não está falando que as promessas são ruins. Josué está nos dando conselhos e abrindo nossa mente que as promessas de Deus são. E ele diz que todas as promessas de Deus são boas. Irmãos, eu gosto de ler salmos. Quantos aqui gostam de salmos? Eu gosto do saltério. Eu gosto de ver os salmistas falando sobre as experiências que eles tinham com Deus. É maravilhoso. Quando você lê salmo, você percebe por várias vezes os homens de Deus falando o seguinte: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Se você ler o Salmo 136, este salmo é todo separado e exclusivo para dizer: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Aquele único que faz maravilhas, o Senhor, o seu amor dura para sempre. Agora, você percebeu no início que eu fui dar os avisos, que eu falei várias vezes: Deus é bom, Deus é bom. E é a minha canção, é meu alimento, é a minha vida. Talvez você ache que é uma forma de expressar, não, é uma forma de viver. É meu estilo de vida, pronunciar a bondade do Senhor. Agora, é interessante sobre o cântico: Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E logo quando ele conquistou o reinado, todo o reinado de Israel, com o reino ali todo unido, sabe o que Davi fez? Ele disse: eu vou buscar a arca do Senhor. A arca de Deus esteve longe de Jerusalém, longe por muito tempo do povo de Deus. Então Davi disse: a primeira coisa, o primeiro legado que eu vou fazer no meu reinado é buscar a arca do meu Deus. Davi era um rei, e você sabe que um rei também era político, e político faz promessas, certo? E temos várias promessas, toda política. Mas Davi, quando assumiu o reinado, disse assim: Giovanni, a minha promessa é: eu vou buscar a arca do meu Deus. E ele foi buscar a arca do Senhor. Ele então busca a arca do Senhor. Dá errado a primeira vez, mas quem ama a arca é a presença de Deus. Quem ama a presença continua buscando. Mesmo quando tudo der errado, continue buscando a presença do Senhor. E Davi buscou a arca. E ele colocou a arca na tenda. Sabe o que o povo canta? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tá bom, vamos continuar. Davi agora envelhece, está idoso, cabelo grisalho, e ele vai passar o cajado, o bastão para Salomão, seu filho. Davi queria construir um templo, mas Deus disse: você não vai construir, seu filho irá construir. Então Davi se esforça para que aquele templo fosse construído, a casa de Deus. Quando o templo é construído, quem está lá consagrando o templo? É Salomão, porque Salomão agora é o rei. E Salomão está orando, consagrando e dedicando o templo ao Senhor. Diz a Bíblia que quando a arca, novamente, diga comigo, a arca. Quando Salomão pega a arca, ele vai tirar a arca da tenda onde o seu pai tinha deixado e vai pegar a arca e trazer para o templo. Quando a arca chega no templo, adivinha o que o povo cantou? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Alguém pergunta: pastor, por que todas as vezes que a arca era transportada, uma por Davi, outra por Salomão, por que todas as vezes que a arca era movida por esses reis, o povo cantava: o Senhor é bom? Sabe por quê? Porque onde habita
a presença de Deus, o povo precisa reconhecer: Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, meu irmão. Glória a Deus. Vamos lá, eu gostaria de mais um pouco. Presta atenção. Não faz de conta não, é real. A arca está aqui dentro. O que nós cantaríamos? 1, 2, 3. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Declara, irmão. Cadê a presença? Deus é bom. Escute bem. Deus é bom. Só sai dos lábios daqueles que reconhecem e valorizam a presença do Senhor. Talvez por isso que você não disse Deus é bom. Porque para você Deus não é bom o suficiente para ser adorado pelos seus lábios. Não é uma questão de palavras. Porque Jesus não quer um louvor de lábios somente. Jesus quer um louvor que os lábios cantam, mas que fluem do coração. Deus é bom. Aleluia. Agora, as promessas são boas. Como podemos receber as boas promessas de Deus? Como podemos receber as boas promessas de Deus? Guarda aí, porque isso pode mudar a sua vida. Guarda aí. Como podemos receber as boas promessas de Deus? Como? Crendo na sua santa e infalível palavra. Escute bem. Deus trabalha com o princípio da palavra falada também. Eu te provo isso. Hebreus 11, verso 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Ou seja, tudo se tornou visível porque Deus falou. Pastor? Então tá. Gênesis 1. Quando nós temos a criação, por 10 vezes está lá: e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, haja luz, e Deus disse, haja firmamento, e Deus disse, nada existia, e Deus disse, haja luz, e viu que a luz era boa. Não tinha animais, e Deus disse, animais. Não tinha aves, e Deus disse, aves. Tudo que existe foi feito do invisível, simplesmente obedecendo a palavra de Deus. E é por isso que Paulo diz: Deus é aquele que chama à existência o que não existe, como se existisse. Esses dias na segunda-feira, eu acho, terça-feira, chuvoso pela manhã, acordamos aí umas 6 da manhã, fui levar meu filho na escola, muita chuva, muito frio. E nesse dia eu acordei com aquela disposição enorme, sabe, de fazer o quê? Correr. E disseram lá em casa: você tá maluco, você tá doido? Vou correr. Levei meu filho na escola em Vitória. De lá fui pra praia correr. Cheguei lá, quando eu parei o carro, aquele toró. Eu entrei no carro de novo. Falei: tá doido. Coloquei uma pregação. Aí o pastor ministrando, ele disse assim: olha, Deus já manifestou a tua palavra, só precisamos firmar em sua palavra. Eu falei: é palavra, eu dei uma palavra hoje, eu tenho que fazer. Saí do carro, chovendo, meu, frio, comecei a correr, pum. Aí quando eu parei em frente aos prédios enormes lá da beira-mar, olhei aquelas grandezas, prédio bonito, e eu pensando aqui na igreja, eu pensando: rapaz, aí esse cara faz essas coisas rapidinho. Eu pensando em construir um templo para Deus, coisinha pouca, só para 1000 pessoas a gente pensa para começar. Então eu falei: Deus, que é isso? Deus falou bem assim, Deus disse a mim: olha para os prédios. E eu fiquei olhando, maravilhado, igual um doido, orando, molhado, encharcado lá. E Deus falou assim: olha para os prédios. O Senhor disse assim: sabe como eles fizeram?
E eu fiquei ouvindo, meu coração, Deus ministrando. O Senhor disse assim: antes que eles construíssem, alguém pensou e depois falou. Tudo que é na terra, tudo, a roupa que você veste, tudo, detalhes, tudo, só existiu quando chegou aqui. Os homens disseram: vamos construir um foguete. Quer foguete? Está aqui, vou desenhar. Fizeram. Vamos construir um avião? Vamos construir um avião? Vamos. O que é um avião? É mais ou menos isso aqui. Fizeram. Escute bem. Como receber as promessas de Deus? Crendo em sua palavra. Você não precisa ter, você precisa crer na palavra. Eu fui olhar para a Bíblia, Marcos, e fiquei fascinado, sabe por quê? Porque Deus, quando chamou as pessoas, Deus não disse assim: ó, toma isso aqui, porque isso aqui é seu agora, toma aqui em suas mãos. Não, olha para Abraão. Deus apareceu em uma visão a Abraão e disse assim: sai da sua terra, sai da sua parentela, eu te farei pai de nações, você será uma bênção, será famoso. A pergunta é, querido, o que Deus disse a Abraão naquele momento aconteceu no mesmo momento? Não. Abraão então, ele não apalpou o que Deus disse, ele creu na palavra. Na palavra. Você não precisa ter, você precisa crer na palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero te mostrar algo interessante. Abraão foi assim, Jacó foi assim. Jacó e Esaú, dois irmãos que não se bicavam, mas Esaú, eles tinham o direito da primogenitura, da bênção do pai. E Jacó, porque nasceu depois, ele não ficaria com essa bênção. Escute bem, grave isso. E quando você lê a história, você pensa: quem errou mais, Jacó ou Esaú? Jacó ou Esaú? Aí você vê Jacó, se embaraçou, errou, mas Jacó tinha um grande sonho no coração: ser abençoado pelo pai. Aí você pensa, Jacó queria herança material. Se engane, não era isso que ele queria. Ele só queria ouvir do seu pai Isaac falar. Falar o quê? Palavras. Palavras. O que mais Jacó queria era ouvir as palavras de bênção do seu pai. Quando Isaac abençoa Jacó, Isaac não dá assim: Jacó, aqui ó, esse ouro é seu, essa terra é sua, toma aqui saco de semente, saco de cereais. Não. Isaac disse bem assim: eu te abençoo. E aquelas palavras valeu para a vida toda sobre Jacó. Você precisa crer nas palavras que Deus profere sobre você. Palavras. A Bíblia diz, João capítulo 1 verso 1: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, a palavra de Deus que estava no Antigo Testamento, essa palavra vira homem, encarna. Por isso Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Então, ou seja, todas as palavras, promessas de Deus que estavam escritas no Antigo Testamento, elas são vivas na pessoa de Jesus. É por isso que 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 diz assim: pois quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. O sim. Me fala, pastor, eu te falo. Se você recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você só precisa crer e aguardar, pois todas as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Promessa é comunicação divina. Promessa é uma mensagem liberada. Promessa é uma novidade, uma garantia divina do bem. É promessa. Promessas de Deus, elas são inesquecíveis.
Diga assim comigo: as promessas de Deus são inesquecíveis. Inesquecíveis. Confira aí de novo, verso 14, Josué 23. Parte B, Josué diz: vocês sabem lá no fundo do coração e da alma. Olha o que ele diz. Vocês sabem lá no fundo do coração e na alma. Na versão bíblica da NTLH, diz assim: pois vocês sabem no coração e no íntimo. No íntimo. Ou seja, as promessas de Deus para aqueles que creem são inesquecíveis. Mas vocês sabem, ou seja, lá no fundo do coração, vocês não esqueceram do que Deus já fez, do que Deus falou. Pode passar os anos, pode passar o tempo, mas as palavras que Deus falou precisam estar lá no fundo, no íntimo do seu ser. Como que se vive? Como não desistir, pastor? É sempre caminhando pela palavra que Deus te revelou. Caminha pela palavra. Caminha pela palavra. Sabe, querido, quando as pessoas dizem: você não vai conseguir, você não vai dar em nada, você não tem condição, você não tem estudo, não tem estrutura, essas palavras vão tentando minar a principal mensagem, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crê. Operando Deus, quem impedirá? A porta que Ele abre, ninguém vai fechar. Nós precisamos então combater as palavras malditas, defendendo-nos com as palavras que Deus liberou sobre nós. Com as palavras que Deus liberou sobre nós. Deus liberou palavras sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, sobre Davi. Deus liberou palavras sobre aqueles homens. E aqueles homens viveram pela palavra que receberam do Senhor. Você precisa viver pela palavra de Deus. Alguns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós não. Nós confiamos no Senhor. Aleluia. As palavras são inesquecíveis. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. É o maior capítulo. Esse salmo, ele é uma honraria à palavra de Deus. O salmista, ele separa. Isso é tão interessante, porque esse é o maior capítulo da Bíblia. E o maior capítulo da Bíblia, sabe o que ele mais exalta? É a palavra de Deus. A palavra aparece lá como preceitos, como ordenanças, como ordens, como mandamentos, como promessa. No Salmo 119, o salmista fala da importância das promessas, que as promessas de Deus precisam ser inesquecíveis em nosso coração. Você precisa amar a promessa, guardar a promessa no fundo do coração. Conferimos então o Salmo 119. Eu quero passar os olhos rapidamente, só para você ter ideia como este salmo é maravilhoso. O salmista retrata a questão promessa. Ele cita a palavra promessa na NVI por 15 vezes, mas eu quero aqui discorrer 11 vezes o salmista falando sobre promessas. Aleluia. Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Escute bem, Salmo 119, tá? Quem está aí? Verso 25 diz, olha o que ele diz: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida, conforme a tua promessa. Verso 28, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me, conforme a tua promessa. Verso 41, que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Verso 50, esse é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa
dá-me vida. Olha o que está escrito. O salmista disse: olha, o meu consolo quando eu sofro é a promessa que o Senhor me fez, pois ela me mantém vivo. No meio do sofrimento, não lembre das desgraças da vida. No meio do sofrimento, lembre da promessa. Verso 58: de todo o coração suplico a tua graça, tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Verso 65: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Verso 76: seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa a teu servo. Verso 82: os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa. Aleluia. Verso 107: passei por muitos sofrimentos, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Verso 116: sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Aleluia. Verso 170, fechando: chegue a ti a minha súplica, livra-me conforme a tua promessa. Você pode aplaudir o Deus de promessa? Aplauda o Deus de promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Promessa. O salmista está dizendo: eu vivi pela promessa de Deus. Só quem está aqui diga amém aí. As promessas de Deus são confiáveis. Você pode confiar. Você pode confiar. Não é política, é Deus falando. Segundo a teologia de Josué, verso 14, Josué 23 de novo aí. Vamos passar os olhos aí. Parte bem diante. Josué disse: vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Todas se. Então isso quer dizer que as promessas de Deus no todo são confiáveis. São confiáveis. Você precisa crer nesta palavra. Agora, pastor, eu sei que as promessas são boas. O senhor falou muito bem, e eu entendo que as promessas são inesquecíveis. Eu consigo lembrar no dia que Deus falou comigo. A palavra. Aleluia. Agora, pastor, são confiáveis as promessas de Deus? Josué disse que sim. Se você pegar 1 Reis capítulo 8, Salomão também fala que as promessas de Deus são boas. E todas se cumpriram. Todas se cumpriram. Eu sei que quando falo de promessa, tem uma situação nas promessas que machuca um pouquinho a gente, interfere um pouquinho a fé. É o tempo para elas se cumprirem. Eu já falei sobre isso. Nós amamos as promessas de Deus, só não amamos esperar por elas. O tempo, o processo do tempo, isso machuca a gente. Você vê que o salmista, o autor do Salmo 119, ele disse assim: olha, as tuas promessas me dão vida. A palavra de Deus, quando eu falo de Bíblia, é a palavra escrita. A palavra de Deus, quando eu falo de Jesus, é a palavra encarnada. Quem está aqui? Amém? Amém? Ou seja, quando eu falo da Bíblia é a palavra escrita. Quando eu falo de Jesus é a palavra viva. Porque a Bíblia só passa a ter sentido quando eu conheço Cristo. Então ela abre nossa mente, ilumina nosso coração, e passamos a ouvir e a perceber e amar o Santo Espírito. Damos lugar para as promessas de Deus. Escute bem. Eu quero terminar a mensagem falando sobre uma parte que
talvez vai te motivar. Esperar é bom ou ruim? É ruim, esperar é chato. Chega com fome. Esaú chegou com fome do campo. Ele era o possuidor da bênção do pai. A Bíblia diz assim que Esaú estava morrendo de fome e vendeu a primogenitura por causa de um prato de lentilha. Pessoas que não gostam de esperar negociam suas bênçãos. Cuidado. Escute bem. Eu fui olhar para a Bíblia e isso aí, eu amei isso. Eu amei isso. Vamos lá? Abrão, ele abre o leque para as promessas. E aí eu quero te levar a sonhar. Quando Deus chamou Abrão tinha 75 anos, amém? A promessa de Deus era: você vai ser pai de uma grande nação, amém? Abrão tinha 75 anos, tá bom? Sabe quanto tempo ele esperou para a promessa se cumprir? 25 anos. Ele foi pai com 100. Esperou pouco tempo ou muito tempo? Muito, mas eu vou te falar algo que vai mudar a sua convicção e seu pensamento. Sabe por quê? Porque, escute bem, o tempo da espera pela promessa de Deus nunca poderá se comparar pelo tempo que você vai usufruir dela. Abraão esperou por 25 anos, o filho nasceu. Sabe com quantos anos Abraão morreu? Com 175. Isso quer dizer que ele esperou 25 anos e usufruiu por 75 anos. Calma aí, você vai glorificar mais ainda. Isaac era o filho da promessa, amém? Quando Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac então casou, presta atenção, com 40 anos. Com quantos anos? Com 40. Só que a Bíblia diz que Isaac orou para Rebeca ter um filho por 20 anos. Então Isaac esperou também por um filho por 20 anos. Esperou. Sabe com quantos anos Isaac morreu? Com 180 anos. Isso quer dizer que se ele foi pai com 60, ele esperou 20, ele usufruiu por 120 anos. Não sei se você está entendendo o que eu quero te falar aqui. Tá? José. Quando José recebeu a promessa de ser alguém diferenciado em sua família, ele tinha 17 anos quando sonhou. Ele passou por muitas situações difíceis. E sabe com quantos anos ele foi ser governador? Com 30. Ele esperou quantos anos? 13 anos. Sabe com quantos anos José morreu? 110. Ou seja, de 30 para 110, José usufruiu 80 anos. Levante tuas mãos. Levante tuas mãos que agora vai melhorar para você. Vai melhorar. Primeiro, bênção terrenas. Primeiro, novamente, bênção terrenas. O tempo da nossa espera não se compara com o usufruto da bênção. Agora é para melhorar. Jesus, diz a Bíblia, que ele está voltando. Amém? A Bíblia diz que ele está voltando. Amém? Alguns dizem, está demorando. Tem cerca de 2000 anos que Jesus subiu e disse, vai voltar. Alguém diz, já está demorando quase 2 milênios. Presta atenção. Só que a Bíblia diz que quando ele voltar, nós viveremos com ele quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Meu irmão, pode demorar 10 mil anos para Jesus voltar, mas quando ele vier, vamos viver a eternidade com ele, a eternidade com ele, a eternidade com ele. Amém. Amém. Pastor, a minha vida parece que não anda. Espera pela promessa. Pastor, tem 10 anos. Calma, filho. Se você esperar 10 na promessa, você vai usufruir muito mais. Você entende isso, irmão? Você entende isso, irmã? Então, levante suas mãos e diga assim:
Meu Pai, eu sei que as tuas promessas são boas, inesquecíveis e confiáveis, e eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.